Meus irmãos, a paz do Senhor, quero deixar uma palavra nesse dia para nossa reflexão, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 15, que nos diz desta maneira: e, despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Queridos irmãos, Paulo, ao escrever à igreja de Colossos, está profundamente regozijando, porque é uma igreja que ele deixou, implantou, e agora ele está admoestando esta igreja. Ele vai falar do seu trabalho. A recompensa do seu trabalho é ver o crescimento desta igreja. Mas em cima do seu trabalho há um combate, porque a igreja está implantada, está crescendo, mas há um combate. E esse combate Paulo vai mencionar. Ele vai dizer que a glória e a riqueza do seu ministério são essas pessoas, são essas almas, esses irmãos que ele ganhou, para a glória de Deus. Então ele está demonstrando aos irmãos, ele está dizendo que ele está combatendo em oração por esses irmãos. Ele está combatendo, ensinando, porque havia certos ensinamentos que poderiam desestruturar essa igreja, desviar esses irmãos. Capítulo 2, verso 4, ele diz que ninguém vos engane com palavras persuasivas, coisas que acontecem, quando uma igreja está levantada e está crescendo, o inimigo vem usar para tentar destruir essa igreja. E no capítulo 2, verso de número 15, Paulo está dizendo uma palavra de vitória, uma palavra de incentivo, de ânimo, que Cristo despojou os principados e potestades, E o que é despojar nada mais é que desarmar, que vencer, Nada mais é que tirar da mão do poder de alguém. Então, quando ele diz que ele despojou os principados e potestade, ele está falando que desarmou alguém, desarmou algum poder, algum governo para vencer, E assim venceu. E o que é principados? Principado se refere a um príncipe governante de algum território, Principado, então, está falando de um governo ou território que é dominado por alguém, por algum príncipe. Potestade nada mais é que poder e autoridade. Poder ou autoridade. Alguém que exerce poder sobre algum local ou sobre algumas pessoas, autoridade sobre certas coisas, ou pessoas. E o que é que Paulo está dizendo? Que quando Cristo venceu, ele desarmou esse poder e esse príncipe. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, ele é o príncipe deste mundo. E o homem vivia acorrentado, aprisionado pela força desse príncipe, pelo pecado, pela iniquidade. Mas quando Cristo veio a esse mundo, ele veio combater esse mal. Ele veio cumprir o seu ministério, o seu propósito. Cristo vai nascer, vai crescer e conviver no meio das pessoas, batendo de frente contra as leis humanas e tradições, contra o pecado, contra a força do inimigo, do diabo, das trevas.
Cristo vai libertar muitas pessoas, como ele fez com o Gadareno, com a mulher do fluxo do sangue, com a mulher encurvada na sinagoga. Cristo bateu de frente, pregou, batizou, salvou, e agora ele está para cumprir o seu plano redentor, que é morrer na cruz do Calvário. Então ele vai conhecer a cruz, mas antes de ir para a cruz ele é açoitado, ele é castigado, ele é cuspido, ele é torturado. Mas no caminho do Gólgota ele chega até a cruz. Cristo agora está diante da cruz. E se eu fosse tematizar essa palavra, eu diria Cristo, a cruz e o triunfo. Eu falei de Cristo, ele é a pessoa principal que veio para combater contra os principados e potestades. Agora ele está diante da cruz, mas a Bíblia diz que a cruz eram feitas para pessoas serem mortas e considerada maldita. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo homem, todo aquele que for pendurado no madeiro. A cruz era feita de madeira, e todo homem que era pendurado no madeiro era considerado maldito, malfeitor, perverso, sem salvação, sem esperança. Cristo, quando ele é pendurado ali, ele se considera maldito por nós e nos resgata desse poder de principados e potestade da maldição. Cristo está ligado à cruz, ensanguentado na cruz. Cristo está marcado com os açoites do chicote na cruz. Cristo está pregado, as mãos e os pés na cruz. Aleluia. Cristo está com uma coroa de espinho na cabeça, cravada no seu couro craniano na cruz. Cristo está considerado maldito na cruz. Cristo ligado à cruz para as trevas, para os principados e potestades, para o diabo, para os homens que não conheciam, e dominado por essa força, era considerado um perdedor, considerado um sofredor. O que pode se fazer? Cristo ligado à cruz, para muitos era perca, era derrota, mas Cristo ensanguentado na cruz para nós traz a libertação, a purificação, traz, aleluia, a salvação. Cristo, aleluia, pregado, mão e pés na cruz, pode ser sofrimento, dor e derrota para muitos, mas para a humanidade simboliza a salvação, a libertação. Louvado seja Deus. Cristo coroado de espinho, pregado na cruz para as potestades e principados, simboliza sofrimento, escárnio e desprezo. Para nós é o triunfo do nosso Rei sobre o pecado e o inferno e a morte. Aleluia. Cristo inverte tudo isso. Quando nem a morte tem poder sobre ele, ele entrega o seu espírito ao Pai, e o Pai vem receber o seu espírito. Junto com o Pai vem o protesto da natureza. Aleluia. O sol perde o seu brilho e as trevas dominam a terra, porque a luz que é Jesus vai sair desse reino terreno para o reino espiritual, e por isso simboliza a escuridão da perca da luz solar. Quando a terra e as suas estruturas se abalam, quando há o terremoto sobre a terra, a estrutura da terra se abala, significa a criação está protestando e dizendo para o mundo que o seu Criador está indo desse mundo terreno para o mundo espiritual. Os mortos protestam
quando os túmulos, diz Mateus, dos santos se abre e aparece a muito, está dizendo, aleluia, estão crucificando aquele que nos dá a vida, aleluia. Por isso, Jesus, ele triunfa, ele inverte sofrimento, dor em triunfo. E quando ele triunfa com o seu povo, com a sua igreja, com todo aquele que crê, com todo aquele que aceita, com todo aquele que acredita no seu poder. Quando Jesus, ele tomba na cruz, antes de tombar, ele diz tetelestai, está consumado, que no seu original ele está dizendo, a dívida está paga, o mundo não precisa pagar, os homens não precisam mais pagar, eu paguei, louvado seja Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra toda potestade e principado. Jesus está lutando contra o pecado, contra o diabo, os seus demônios, contra o governo do mal, tirando deles a autoridade e o poder, o governo. Louvado seja Deus, e triunfando e vencendo para nós. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para que pela morte, olha isso, pela morte de quem? De Cristo, aniquilasse o que tinha o império da morte. O que era que tinha o império da morte? Domínio sobre o homem, força sobre o pecado, aleluia, a morte para o homem, a condenação eterna. Mas Jesus na cruz, ele aniquilou tudo isso, e este é o diabo. Ele aniquilou a força do diabo, nos dando a vitória. Sabe por quê? Porque Jesus triunfou, ele despojou, louvado seja Deus, ele despojou. Cristo desarmou o inimigo e despojou de suas armas. E hoje o crente em Cristo participa deste triunfo, desta vitória. Não somente logramos vitória sobre o mundo e a tentação, mas também temos o poder de guerrear, meus irmãos, contra as forças espirituais do mal. Que essa palavra seja um despertamento para o nosso ministério, para a nossa vida, para a nossa história. Não abaixe a cabeça, não desista para as drogas, para a depressão, para o pecado. Não desista da tua família, do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. Não desista dos planos de Deus, das promessas. Cristo triunfou e com ele você triunfou, porque você creu e hoje você, aleluia, tem esse poder. Que Deus abençoe nesse dia.